Botei para gravar essa, para não esquecer mais. Vocês estão com o som aberto. Vou fechar o som de vocês. Não vira furdunça. Fala, Edith. Fala, dona Edith. Dona Edith, cadê você? Escreva aí no nosso teclado. Ou deixa eu lhe achar aqui para poder abrir seu som. Dona Edith, parece que o seu áudio está fechado, viu? A senhora tem que abrir, tem que clicar no microfone aí, ó. Não está aparecendo o áudio para mim, não, é porque a senhora está sem áudio. Ó. A senhora tem que abrir aí, clica aí embaixo, na esquerda, tem um microfonezinho. Não sei se a senhora está me ouvindo. Tudo ok, gente? Podemos voltar para a aula? Podemos voltar para a aula? Eu vou voltar para a sala. Bora lá. Olha aí, Clara. Você que me pediu a outra página, tá aí a outra página. Instalação. São convocados 25 jurados. Eita, mas tem gente chamando aqui. Deixa eu só ver. Deu certo já. Não estou ouvindo. Manu, vê se teu microfone não está fechado. Bora, gente. Tem que clicar no microfone para ele abre fechado. Vocês têm que abrir ele. Bora lá. Bora continuar. E se o réu foi intimado e ele está solto e ele não comparece para a sessão, o juiz pode realizar o júri com o réu solto? Até pouco tempo atrás, não poderia. Porque quando ele estava solto, se ele tivesse foragido, prazo prescricional também, ele tinha agora obrigatória a presença do acusado. Então, uma reforma que teve do Código de Processo Penal, não há necessidade mais. Se ele foi intimado, se ele tem advogado nos autos e foi intimado e ele não comparece no dia do tribunal do júri, o júri vai ocorrer e a cadeirinha dele vai ficar sozinho. Então, solto e não comparece, Ctrl N, e não comparece, poderá ser realizada a sessão do júri sem nenhuma nulidade. Não há nenhuma nulidade. Comparece. Professor, e se ele tiver preso? Se ele tiver preso? Professor, como é que ele vai faltar se ele está preso? Se ele está preso, não tem como ele faltar, não é, professor? Não tem como ele faltar. Se ele está preso, ele vai ter que estar lá, de qualquer forma. Gente, se ele estiver preso, no dia do júri, teve uma greve dos agentes penitenciários. Os agentes penitenciários resolveram, não vai levar, não tem como levar ele. Estamos sem viatura, estamos sem gasolina. O governador não colocou gasolina na viatura, deu qualquer problema e não teve como levar ele no dia do júri. E aí, o júri pode ocorrer ou não pode? Se ele está preso, é um direito dele comparecer, dele assistir o julgamento dele. O que é que diz? A doutrina diz o seguinte: se ele estiver preso e não foi levado, e não foi levado, poderá ser feito o plenário do júri, caso haja concordância expressa dele e de seu advogado. Se ele autorizou, mandou por escrito, não pode, o cara tem quase certeza que vai ser absolvido. Ele está preso. Poxa, se ele for absolvido, ele vai sair daquela cadeia naquele mesmo dia ou no outro dia, depois das pesquisas. Para ele é importante, é interessante que tenha logo esse julgamento. Por questões
alheios à vontade dele, ele autoriza expressamente, ou se é expressa. Então, o advogado vai fazer uma petição e ele vai concordar, assinando, dizendo que concorda com a realização do júri. Se ele fizer isso, não terá nulidade. Se ele não concordar, o juiz vai ter que suspender a sessão e marcar uma nova data, e aí intimar o Estado, a Secretaria de Administração Penitenciária, mandar para o Ministério Público abrir qualquer procedimento em relação a não ter levado o preso no dia da audiência, no dia do júri. Tem alguém chamando mais aqui. Depois de sala especial, qual é o último nome? Então, bora lá voltar para sala especial. Sentença. Após a sala especial, aí vem os tracinhos, sentença. Aqueles tracinhos que eu uso na sala de aula no quadro, é porque aqui eu não sei fazer aquelas setinhas. Se tiver alguém bom de Word aí, faça no caderno. O Leon, lá do terceiro período, aqui eu ia digitando, ele organizou o Word dele, tudo de bacaninha, depois até mandou para os colegas. Eu não tenho tempo aqui e nem sei muito trabalhar com isso, não. O que mais nós temos para falar sobre a instalação? Então, a testemunha, se faltar, o réu, se faltar, a instalação, tem mais de 15 jurados, o juiz declarou aberta a sessão do júri, ele vai passar para o próximo ponto. Qual é o próximo ponto? Sorteio dos jurados. Presta atenção, o sorteio dos jurados. Ctrl N, alguns jurados, eles não podem participar do conselho de sentença. Quem é que não pode participar? Tem uma lista no artigo 448 e 449. Lembra que vocês estudaram aquelas pessoas de impedimento, suspeição, impedimento lá no processo civil? É um pouco parecido. Eu não vou colocar quem são essas pessoas. A gente vai fazer a leitura lá na lei. Então, sorteio do jurado. Há restrições aos jurados. O juiz tem que falar antes de começar o sorteio, nos termos dos artigos 448 e 449 do CPP. E, infelizmente, tem que decorar essa lista. Eu não vejo caindo muito em prova essa questão da lista. Vamos embora lá. Que lista é essa? Bora para o nosso código, né? Aqui. Vamos lá, para o 448 e 449. O que é que diz o 448? Aí, 448, ele traz as hipóteses de impedimento de servir no mesmo conselho de sentença. Não pode ser jurado, marido e mulher, pai e filho, ascendente e descendente, sogro, genro, nora, os afinidades, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio, sobrinho, padrasto, madrasta ou enteado. Para quem entende direito de família, se eu não estiver enganado, até o terceiro grau. Parente aqui até o terceiro grau, até mesmo por afinidade, não pode servir no mesmo conselho. Professor, um deles se foi escolhido. Se um deles foi escolhido, não foi rejeitado por nenhuma das partes, ele vai ser o jurado e se chama o outro. O outro tem um impedimento. Qual impedimento? São marido e mulher. Então, o outro vai ser dispensado do conselho de sentença. E o 449? O 449, ele traz os casos, se esse aqui é impedido, isso aqui são pessoas que já trabalhou no processo. De lá, o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. O que é isso? O júri foi anulado e o tribunal determinou que fosse feito um novo júri. Quem ganhou perdeu, entrou com apelação, o tribunal concordou com a apelação, anulou o júri e mandou que realizasse um novo júri. Aquele cara que já foi jurado no primeiro júri, ele não pode ser jurado novamente do mesmo caso em outro no júri posterior. 2. No caso de concurso de pessoas, houver integrado ao conselho de sentença que julgou o outro acusado. No caso de concurso de pessoas, eram 2 réus, teve o júri só de um, o outro não teve o júri, o processo foi cindido, ele estava foragido, estava suspenso o prazo prescricional e o processo, nos termos do artigo 366, ele não foi citado, o processo foi desmembrado, em relação a ele, o processo ficou suspenso, e uma relação que foi presa em flagrante. O que foi preso em flagrante, o processo correu.
Isso aconteceu lá em João Lisboa. Os caras praticaram homicídio, eles foram presos em flagrante. Um foi baleado pela polícia, levaram ele para o socorrão, e o outro foi apresentado na delegacia para lavrar o flagrante. O cara lá no socorrão vacilaram, ele fez uma corda com lençol e fugiu, ó. Nunca mais apareceu. O processo continuou, o que foi preso em flagrante continuou preso, o Glender deixou ele preso. O processo, foi feita a citação do outro por edital, não compareceu, suspendeu o processo em prazo prescricional. O que foi preso em flagrante teve o júri e o outro estava foragido. Depois de 4 anos, encontraram o outro, fizeram o júri. Aquele cara que foi jurado do primeiro júri, ó, ele não pode integrar o conselho de sentença. Deixa eu ver quem está chamando aqui. Só um minutinho. Quem é, gente? Depois. Grava a aula, professor. Não esquece. Está gravando. Obrigado, viu, Laila? Bora voltar para lá. Então, ó. Não é aqui. Nós estamos lá na lei. Próxima hipótese. 3. Tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Ó, o cara deu entrevista no programa do Dalvani, dizendo, não se preocupa não, Dalvani. Se eu for jurado, ó, o que acontece? Eu vou te absolver. Tu é o meu peixe. Esse cara tá lá no dia, ó. Se ele for sorteado, ele não pode ser jurado. Ele não pode servir, ele tem um impedimento, ele tem restrição. Então, vocês têm que decorar o 448 e 449. Eu não vou escrever na nossa folhinha, certo? Bora para frente. Professor, mas o senhor disse que para o juiz declarar aberta precisa ter 15 jurados. E se esses jurados que estão lá, ó, que tem mais de 15, eles são esses impedidos contam para o juiz verificar se tem 15? Não sei se vocês entenderam. O juiz, ó, ele precisa de 15. Aí dentro tem 16 jurados. Dentro de 16 tem um marido e mulher. Ó, então só basta para 14. E aí, o juiz pode abrir? Pode. Eles contam por número mínimo do 15. Então, observação. Observação. Estes jurados contam para o número mínimo para a instalação da sessão. Outra observação. Atenção. Vamos ficar só observação. Após o sorteio do nome do jurado, o juiz abrirá às partes a possibilidade de aceitação ou recusa. Presta atenção. No processo penal, tudo nós aprendemos que sempre começa por quem? Pela acusação, não é isso? Quem é que fala primeiro? As testemunhas e a acusação. Quem é que fala primeiro nos debates? O promotor de justiça. Em regra, sempre a acusação cai em primeira. Tem uma exceção. E se tem uma exceção, com certeza essa exceção é que cai em prova. É o que cai em prova. Na hora que o juiz, Guilherme Saraiva, fica em pé. Aí o jurado fica em pé. Ó, aí o juiz tem que abrir vista para as partes se manifestar se aceita ou recusa o jurado. Para quem primeiro? Ó, primeira defesa. Primeiro, botar em caixa alta a defesa. Amarelinho. Os amarelinhos é o que vem cobrando em provas. Primeira defesa. E depois a acusação. Então, ó, o juiz diga a defesa, o advogado olha para o jurado e diz: recusa, excelência. Beleza, o senhor foi dispensado, o senhor foi recusado. Chama o próximo nome. Thaleson Santos Moraes. Fique em pé. Diga a defesa, aceita, excelência. Diga o Ministério Público, recusa, excelência. Ó, então a defesa pode recusar e o Ministério Público pode recusar. Pode recusar até quando? Cada parte
Cada parte poderá recusar sem motivação até 3 pessoas. 3 pessoas. Então, eu, não preciso dizer o motivo, porque ela é mulher, porque ela é alta, porque ela é baixa, porque ela é mais nova, porque ela é mais velha. Isso aí já vai dar experiência no júri de cada caso. O cara matou uma mulher. Matou a mulher na frente dos filhos dela, lá em Itinga, lá em Dioniseu. Eu fui fazer o júri. Eu vou recusar quem na hora do sorteio? Todas as mulheres, né não? Todas as mulheres que chamar, as 3 primeiras mulheres, eu vou recusar todas as 3. Tu acha que uma mulher vai absolver o cara que matou outra mulher? Dificilmente. Tu pode falar lá o que for, ela fica com a tua cara limpa. Meu Deus, esse meninozinho é feio para dizer, falar errado. Vou falar besteira aqui na frente. Tá nem aí para ti. Isso é técnica de júri. Não, mas quem pergunta primeiro? O juiz pergunta primeiro para a defesa. Diga, defesa, eu posso recusar até 3 pessoas sem fundamentar. Ah, professor, e eu posso recusar outra depois das 3? Posso. Mas eu preciso fundamentar. Qual é a minha fundamentação para recusar esse jurado? 448, 449. Qual é o 448 lá? Os impedidos e aqueles que serviram nos júris anteriores. Então, eu tenho que fundamentar. Excelência, esse jurado aí, ele é cunhado do outro jurado que já foi aceito, que está aqui. O seu é cunhado? Ainda hoje é cunhado, durante o cunhadio. Se ainda hoje é cunhado, o senhor não pode ser jurado. Aí eu estou motivando. Eu posso recusar 3 sem motivação. Depois da terceira, eu preciso motivar. Eu e o Ministério Público. Pronto. Escolheu os 7 jurados dos 15, foi escolhido, montou-se o conselho de sentença. O conselho de sentença é composto por quanto? 7 jurados. Montado, o juiz fará a leitura do juramento do compromisso e cada jurado responderá assim o prometo. Tem alguém chamando, deixa eu ir aqui. Opa, só um minutinho. Quem chamou? Professor, quem levanta as hipóteses do 448 e 449? São as partes. Isso aí, Maicon. Tanto o Ministério Público como os advogados de defesa. Isso é a fundamentação. Por que eu estou recusando esse jurado? Excelência, nos termos do artigo 448 do Código de Processo Penal, esse jurado é isso ou aquilo, aí eu estou fundamentando. O juiz vai analisar, o juiz pode abrir vista se foi eu, defesa, que manifestei, diga o Ministério Público, o promotor diz, excelência, é verdade. Aí o juiz vai decidir. Então, o senhor vai ser afastado. Chama o próximo. O quadro sumiu. Não, Clara, o quadro some quando eu volto para a tela aqui na hora das perguntas. Aí eu tenho que voltar para lá, tá? Eu vou já voltar para lá. Bora voltar para lá, mas eu vou fazer a leitura do conselho de sentença. Deixa eu só olhar aqui onde é que eu botei o artigo do conselho de sentença. É o 472. Vamos dar uma lida no 472. Na sala de aula nós não temos essa hipótese aqui, de abrir o código. Formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se, e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade, vossa decisão de acordo com vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados serão chamados cada um pelo nome e responderão: assim o prometo. Em seguida, cada jurado receberá cópias da pronúncia e, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo. Alguns juízes, por exemplo, o juiz de Montes Altos, ele não entrega a cópia do relatório. Ele não faz o relatório, porque já está lá na decisão de pronúncia. Ele entende que o relatório, de certa forma, quando o juiz vai proferir a decisão de pronúncia, ele faz um relatório do processo todinho. Então, não teria necessidade dele fazer um novo relatório e entregar para o conselho de sentença. Então, ele entrega só a decisão de pronúncia e qualquer outra decisão que tiver posterior. O quadro sumiu.
Estou printando o quadro para depois escrever. Você pode assistir a aula depois, Tamires, também. Fica à vontade, tá? Bora voltar para a aula. Bora para o nosso caderninho. Então, conselho de sentença. Montado o conselho de sentença. Ó, eu não vou falar sobre a instrução. Por que eu não vou falar sobre instrução? Nós já estudamos lá na prova testemunhal. Eu não vou falar sobre interrogatório. Por que eu não vou falar de interrogatório? Porque nós já estudamos lá na teoria geral, para as perguntas, depois abrir a parte, fazer as perguntas. As testemunhas, da mesma forma, se for testemunha de acusação, o juiz vai fazer o compromisso, prestar o compromisso, depois prestar o compromisso, dada a palavra ao Ministério Público. Se as testemunhas são de defesa, o juiz prestará um compromisso, após prestar o compromisso, dada a palavra à defesa. E aí, cada parte que arrolou as suas testemunhas é que faça suas perguntas, os seus questionamentos. O juiz só vai controlar o quê? As perguntas repetidas, impertinentes, ou tentativa de conduzir a testemunha. O senhor viu, não viu? Vi. Doutor, isso não é pergunta. As perguntas têm que ser objetivas, claras, objetivas. Então, o juiz vai simplesmente controlar e, ao final, se o juiz tiver alguma pergunta, ele faz algum esclarecimento da testemunha. E o interrogatório? Da mesma forma lá, o juiz vai conversar com o acusado, vai dizer para ele do direito que ele tem ao silêncio, mas que aquele momento é o momento que ele tem para conversar com o juiz, explicar o que aconteceu da causa. Então, se ele pode se reservar o direito de silêncio, ele pode se reservar o direito de silêncio total, ou ele pode se reservar o direito de silêncio só do Ministério Público. E aí ele só responde as perguntas da defesa. Ele pode, a Constituição garante a ele. Mas é o momento que ele tem para explicar para o juiz e para o jurado como é que aconteceram os fatos. Tanto é que é um meio de defesa. O interrogatório é um meio de defesa do acusado. Mas nós já vimos isso lá na prova, lá na teoria geral das provas, nas provas em espécie. Então, bora para frente. O próximo assunto, novidade, os debates orais. Professor, eu sou obrigado a falar. Sim, meu filho, você é obrigado a falar. Lá os debates são orais. Professor, eu não posso fazer por escrito? Você aqui, os debates são orais. O que você pode fazer? Um roteiro. Você pode fazer o seu manuscrito, um roteiro. O que eu não posso usar? Eu não posso usar nenhuma prova documental que eu não arrolei até 3 dias úteis antes da sessão do julgamento. Não existe essa questão eu vou tirar uma carta da manga, da surpresa, só na hora do tribunal do júri. Não existe isso. Eu tenho que juntar pelo menos 3 dias úteis antes da sessão do júri. Eu posso ler uma doutrina do Rogério Greco, do Fernando Capês, do meu amigo Eugênio Zaffaroni? Sim, a doutrina é aceita. Agora, eu não posso pegar uma outra obra, um outro livro que não seja doutrina e trazer para fazer a leitura, desde que eu não tenha comunicado previamente para outra parte. Então, dos debates orais, como é que vai ser feito esses debates orais? Composição. Primeiro fala a acusação, depois a defesa, depois a réplica e depois a tréplica. Essa é a composição dos debates. Observação, só haverá a tréplica, se houver a réplica. Não entendi, professor. O promotor vai falar primeiro, ele vai apresentar a acusação contra o acusado, falou. Já que a gente vai ver o tempo, não se preocupe, não vamos dar o tempo daqui a pouco. Ele tem um tempo para falar, falou, terminou o tempo dele, dada a palavra defesa. Defesa falou. O juiz vai perguntar para o promotor: doutor, o senhor fará uso da réplica? A réplica é uma faculdade do promotor de justiça. A réplica é uma faculdade do promotor de justiça. Ele só vai à réplica se ele quiser. E se ele não for para a réplica? Se ele não for para a réplica, infelizmente, eu não poderei ir à tréplica, porque só existe a tréplica se tiver a réplica. Então, muito cuidado. O advogado tem que tomar o máximo de cuidado. Se ele tem uma tese de defesa,
ele tem que jogar tudo na hora que ele vai apresentar aqui na primeira parte de defesa. Esse negócio de guardar, eu vou guardar essa tese, vem aqui, porque eu sou o último a falar na tréplica, e aí eu falo, o promotor não tem como rebater. Então, ó, é uma estratégia, mas é um perigo. É um blefe, né? Quem joga trufo é um blefe. Lá em Montes Altos, o que aconteceu? Eram dois acusados. O juiz ia seguir a ordem da denúncia. O primeiro da denúncia era o acusado dos outros advogados. Tinha 2 advogados. E o último era o meu cliente. Então, o juiz disse, ó, eu vou seguir a ordem da denúncia. Tanto é que o interrogatório primeiro foi o cliente deles, depois foi o meu. Só que o que aconteceu? O meu cliente confessou o crime. O primeiro negou tudo. Disse que não foi ele que matou, que nunca viu, não estava lá, que não foi. Negou tudo. Sai um pouquinho daqui. Só que o meu cliente, ele chegou na hora do interrogatório, ele confessou todo o crime, detalhes por detalhes, batendo com todas as provas testemunhais. Quando passou, de que forma que atirou, tudo. Se encaixou. Então ele, confessou. Tem um entendimento do Supremo, e aí a partir daquele processo do mensalão, que se um dos acusados ele faz uso da delação premiada, lá na lei de delação premiada, se ele faz uso da delação premiada, ele tem que ser o primeiro, a defesa dele tem que ser a primeira a falar. Por quê? Porque, de certa forma, ele está também acusando o outro. É uma acusação. Se é uma acusação, o outro tem que se defender. Ele vai se defender, então ele é o último a falar. Mesmo que a ordem da denúncia seja outra. Igual aconteceu em Montes Altos. Como o meu confessor, eu estava esperando ser o segundo a falar, pela defesa. O juiz disse, doutor, tem o entendimento do Supremo, tal. Se teve a delação, quem fez a delação tem que falar primeiro. Aí eu tive que falar primeiro. Meu amigo, eu bati nas teses do Ministério Público, tudo lá, que o promotor ficou zonzo. Eu terminei de falar, ele disse, rapaz, tu me forçou a ir para a réplica. Poxa, Carabina, tu vem mentir aqui, eu vou ter que ir para a réplica só por causa das tuas mentiras. Eu não menti. Se vocês quiserem assistir o vídeo, vocês assistem. Eu não menti. Eu usei as teses que tinha de defesa. E aí ele disse, agora eu vou ter que ir para a réplica. Bacana. O outro advogado do outro acusado, ele se perdeu muito tempo preocupado em acusar e dizer que meu cliente estava mentindo. E era mentira. Ele praticamente quase não defendeu o cliente dele. Ficava enrolando no mundo, falando bonito. E aí o promotor acendeu a luzinha. E aí ele esqueceu, ele não explicou os quesitos para os jurados. Meu amigo, na hora dos debates, se você puder, fale tudo. Apresente os quesitos, faça seus quesitos antes, leve já pronto. Fale tudo para o jurado. Porque você não sabe se vai ter a réplica. O promotor, depois que eu falei, ele disse, eu vou para a réplica. Falou para todo mundo lá, só falando para o delegado, o Carabina fez aí para a réplica, gente. Quando ele viu que o outro advogado praticamente ficou conversando, e não entrou diretamente na defesa do cliente dele, e era constituído, e era o cara que tinha matado mesmo, o cara não explicou os quesitos, o que o promotor fez? Guardou o livrinho dele. Doutor, o senhor vai fazer uso da réplica? Ele disse, não, excelência, eu estou satisfeito. E aí, de certa forma, eu ainda tinha mais algumas coisas para falar, fiquei sem falar, talvez até por causa disso meu cliente foi condenado. E o dele principalmente ficou prejudicado. Ele perdeu a oportunidade na hora dos debates, na hora dos debates orais, de explicar tudo para o jurado do conselho de sentença. Então, só terá a tréplica se houver a réplica. Se não, eu tenho 3 teses de defesa, mas essa aqui, eu vou deixar para a tréplica. Cuidado. Talvez você não vai ter essa oportunidade. Você só tem tréplica se houver a réplica. E a réplica é uma faculdade do Ministério Público. E eu não sei se vocês visualizam a minha tela. Vocês veem minha tela, vê? Vocês estão vendo uma mensagem que chegou para mim aqui? Vocês conseguem ver? Já viram aí? Viu, Vinoel? 10 minutos. Então, bora voltar lá para a nossa telinha. Para a nossa telinha. Para a nossa aula. Então, vedações.
Vedações. Que vedações? Tem algumas coisas que eu não posso falar. Nenhum promotor pode falar durante os debates orais. Eu não posso falar. E o que é, professor, que você não pode falar? No próximo capítulo. Daqui a pouquinho, pessoal, 2 minutinhos. Só vou abrir o WhatsApp e mandar uma nova sala. Encerrar a sessão.